o pessoal do PT começou com a visão de dizer que capital, que empresário brasileiro, empresário estrangeiro era a mesma coisa. Eu me lembro num congresso do PT, a posição que havia diferença ganhou por um voto. Certo? Então desde que eu era pequeno, minha mãe dizia que eu era inconveniente, eu era muito inconveniente. E a inconveniência minha é perguntar as coisas, saber o que é uma busca do que é verdade. E tem uma série de coisas que não era verdade. Não é verdade. Não é verdade que é a mesma coisa você ter um patrão aqui e um patrão nos Estados Unidos. Se o patrão aqui, eu vou para a porta da casa dele. Que ele é explorador, que às vezes é mais atrasado e mais explorador ainda mas ele está aqui. Eu posso ir para a casa dele, pressionar ele, ir para a porta. Ele está mais, como eu já fiz, para conseguir, para atacar, para pressionar para o mal e para o bem. Teve uma das greves que nós fizemos, que o Paz Mendonça, que era o maior empresa de supermercado da Bahia, terminou nos ajudando. Nós fomos lá. O governo federal suspendeu os pagamentos dos professores. Nós fomos lá e ele conhecia a universidade, conhecia a importância das entidades, não sei o quê. Ele autorizou que o sindicato, eu era presidente, 83, 84, que a gente entregasse bônus assinado para os professores pagarem com bônus que o sindicato dava às compras do supermercado. Por quê? Porque ele estava aqui. Eu ia fazer uma pressão dessa conseguir um sucesso numa pressão dessa com a Walmart. O senhor sai da JUC em 64, quando acaba... Quando me formei. Quando se forma, né? Depois eu vou para a JIC. E a AP, ela vem em que momento aqui na sua vida? AP, nós criamos a AP, eu fui do grupo que criou a AP, a Reunião Nacional, que teve a reunião em Belo Horizonte primeiro, depois teve outra aqui, em 62. Então o senhor já estava na AP? Eu era da AP. A AP na Bahia, em grande parte do Brasil, foi uma criação da JUC. A JUC atuava na política, era um negócio contraditório. Vou dar um exemplo, tinha contradições. Na JUC, quem era universitário, que era cristão, podia entrar, certo? E cada faculdade tinha seu núcleo. Isso aonde? Na AP? Na JUC. A JUC tinha mandato do bispo para atuar no meio universitário. Atuava, tinha núcleos em cada escola, certo? Em cada escola. Depois a JUC entra no jogo político, certo? Funcionando mais ou menos como fosse um partido. Mas aí o que acontecia? Eles faziam uma aliança, um acordo com o partidão. Mas o pessoal da JUC de farmácia não seguia, porque era um pessoal mais conservador, embora deu alguns santos, inclusive, que eu conheço. Posso contar. Inclusive, nesse que nós estamos falando de rede de solidariedade, um dos exemplos mais bonitos é de um fulano que veio de farmácia, da Carol Lima. Então, a pessoa de farmácia tem uma visão mais espiritualista, mais voltada para a celebração, mais conservadora. Não apoiava, não seguia. Na faculdade de Direito, a boa parte do pessoal era ligado à visão mais à esquerda, mas Naumar não era. Naumar terminou morrendo como deputado estadual pela Arena. Naumar não era, tinha uma visão diferente. E aí o pessoal do partidão ficava dizendo, que diabo é isso? Vocês fazem acordo e ficam por trás apoiando o outro lado, por trás não seguindo? Não, como igreja, você não podia exigir disciplina partidária. Certo? Sem contar que uma série de pessoas importantes se aproximaram do grupo da JUC, não eram cristãos. Como Severo, por exemplo, Severo Salles, daqui, não eram cristãos. Eram parte do grupo político. Então, para resolver isso, um caminho seria criar uma organização explicitamente política, que foi a AP. Só que a AP depois foi evoluindo, de uma visão inicial que era meio só, ou mudando,
numa visão inicial que era meio era solidarista, que apoiada naquele padre, aquele que escreveu o suicídio sobre Lebré, apoiado em Lebré, uma questão. Ele vai de Maritain, usa Maritain, usa Emmanuel, usa Mounier, mas vai utilizando cada vez mais o marxismo. Não tem nada demais. Tá? Mas a partir de um certo momento, com o próprio golpe, ela foi radicalizando. E aí o pessoal optou, uma parte do pessoal optou pelo marxismo como instrumento melhor, mais competente para enfrentar a realidade e fazer revolução. Nós já falávamos de Revolução Brasileira, em 60, na Ação Católica. Era uma revolução meio engraçada, viu? Porque a gente que falava em revolução, todo mundo falava em revolução, era uma palavra dominante na esquerda e na direita, a tal revolução. Só que a gente pensava na revolução com pouco sangue, ou sem sangue, pela pressão organizada das massas. Ele não queria matar, como era cristão, não queria matar muita gente. Não tinha a revolução era uma palavra-chave de todo mundo. Tanto os militares fizeram a Revolução Redentora, que chamava Revolução, né? Revolução Redentora deles lá. Como a gente já falava, Revolução Brasileira, falando do compromisso histórico da ajuda para a Revolução Brasileira, apoio à Revolução Brasileira, tanto nos católicos como nos evangélicos progressistas, a palavra-chave é a Revolução. O que se entendia por Revolução varia. E à medida que o tempo foi avançando, esse conceito foi se tornando mais marxista. E tem coisas importantes, fundamentais no marxismo. Eu costumava dizer, inclusive depois na faculdade, na hora que houve a crise do marxismo, caiu o muro de Berlim, aquelas coisas todas, que tem alguém que tem condição de defender o marxismo aqui, sou eu. Nós tínhamos dois cursos, tem um curso de Liberalismo e Estado, tem um curso de Marxismo e Estado. Muita gente ia assistir o curso de Marxismo e Estado. Depois da tal crise, o departamento suspendeu o curso de Marxismo e Estado, só apareceu um aluno para se candidatar. Caiu de moda. Caiu de moda. Eu digo, não, peraí, o marxismo continua. Você não pode pensar o século XX sem pensar em Marx e Freud. Eu não sou nem marxista nem freudiano. Mas esse é um elemento chave para entender o século XX, o modo de pensar das pessoas. Como também um dos conflitos que eu tinha com o pessoal da AP, que o pessoal da AP teve uma época que virou muito maoísta, e Mao Zedong. Eu dizia, você quer mudar o nome para Mao Zedong? Mas depois criticaram e abandonaram Mao, né? Abandonaram, criticaram Mao, revisaram, não, nós não fomos maoístas, não foram o quê, rapaz? Eu me lembro. Aí vieram criticar Mao. Aí veio um deles, acho que eu sei quem foi, não vou dizer, um deles dizendo, mas Mao, afinal de contas, não passava de nacionalista. Eu digo, ótimo, porque eu sou nacionalista. E tem coisa de Marx, texto de Marx, como o estudo da contradição no meio das classes da China, que é muito interessante, para cientista político, para analisar a realidade. Ultrapassar aquela divisão binária de classe, como se tivesse só duas classes. Ou aquela visão Mao faz uma análise de um bocado da distribuição de classe na China, com um bocado delas, uma ramificação. Para quem estuda a ciência política, era muito melhor do que aquela história burguesia, operariado, proletariado e pequeno burguesia, classe média no meio. Bom, acabou. Não é isso. Não é isso. Eu chegava na sala e dizia assim, você sabe quantas classes tem? No subclasse, abria um livro qualquer. 191. Aí foi quando eu tomava. Não, eu estou dizendo isso aqui para simplificar. Na verdade, eu estou falando de frações de classe. Que as classes patronais não são todas iguais. As classes médias não são todas iguais. O proletariado, o que chamam lumpen proletariado, não é tudo igual. Para quebrar a ideia que era uma outra coisa que eu não gostava da visão marxista, que era muito mecanicista, muito simplificadora.
E se só existiam essas classes aqui, os operários aqui da Bahia estão mal, porque eles são minoria.